Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e te louvamos, te bendizemos com o coração sempre grato a ti, pelo privilégio de te servirmos. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós, e esse cuidado tem sido feito conhecer para as nossas vidas. Ó Senhor Santo, expressamos com alegria e dedicação cada instante em que nos dedicamos ao Senhor, e pedimos ao Senhor que nos use poderosamente em tuas mãos, para que dia e noite com ousadia possamos proclamar a tua bendita palavra. Ajuda os teus servos, faze com que eles sejam cada vez mais fiéis ao compromisso firmado contigo. Estabelece entre eles sempre o pacto da tua aliança, para que eles conheçam os teus desígnios e possam verdadeiramente te adorar. Abençoa a tua igreja como um todo, nos dando agora nessa noite, agora a oportunidade de ouvirmos a tua voz, a voz do bom pastor, e também nos assentarmos no entorno da tua mesa para tomarmos do pão e do vinho que trazem para nós bênçãos espirituais. Ó Deus santo e amado, é por Jesus Cristo o Senhor que nós oramos e o fazemos agradecidos agora e para sempre. Amém. Amados irmãos, eu quero lhe convidar para que você tome assento, e eu também quero lhe convidar para que você abra a palavra do Senhor no livro de Lucas. É o livro que nós estamos trazendo as nossas mensagens dominicais da noite, né? E eu quero lhe convidar para que você fique com a Bíblia aí entreaberta, né? Entre o versículo de número 1 e o versículo de número 11. Essa noite nós vamos falar sobre a importância do Shabat, do dia do Senhor. Hoje pela manhã nós também falamos sobre isso aqui, quando a exposição se deteve ali no capítulo número 23 do livro de Êxodo. Seria bem importante que a igreja tivesse ciência disso, de que você perde muito quando falta as manhãs aqui no dia do Senhor, e portanto deixa de ser alimentada pelo Senhor através do ensino na sua lei. Então, abra sua Bíblia agora em Lucas capítulo 6, nós leremos entre o verso número 1 e o verso número 11. Irmãos, antes de ir para o texto, deixa eu lhe dar aqui algumas recomendações que você vai acabar percebendo no texto. Primeiramente, eu gostaria que você lembrasse aí que esse texto aqui de Lucas capítulo 6 são feitas duas acusações. A primeira é contra os discípulos de Cristo e a segunda contra o próprio Cristo. Isso vai facilitar agora você na leitura. Esse texto aqui é um texto de acusação contra Cristo, mas também é uma aula de lei aplicada por Cristo. Cristo aqui vai discorrer na lei do Senhor acerca da verdadeira interpretação que os homens devem ter acerca do dia do Senhor. Então, veja só, há uma confusão generalizada em nossos dias, no meio evangélico, acerca da guarda do dia do Senhor. Os evangélicos de linha batista, por exemplo, dizem que o dia do Senhor pode ser qualquer dia que você pare para descansar. Então, por exemplo, se você descansa na segunda, então a segunda é o dia do Senhor. Se você descansa na terça, a terça é o dia do Senhor. Se você descansa na sexta, a sexta é o dia do Senhor. Depois, uma parcela muito mínima do cristianismo entende que o dia do Senhor é o sábado do sétimo dia. E uma parte muito significativa do cristianismo entende que o dia do Senhor é o sábado do primeiro dia. Parece que foi uma confusão agora, né? Sábado do sétimo dia, e muitos cristãos entendem como sábado do primeiro dia. O sábado do sétimo dia é o sábado semanal, esse sábado que antecede o domingo, o dia do Senhor.
O sétimo dia, popularmente, é chamado de sábado. Agora, entenda, isso é uma parcela muito significativa dos cristãos que entendem que o sétimo dia é o sábado, né? Entre eles, por exemplo, estão os batistas do sétimo dia. Eu não sei se você já ouviu falar nesse grupo, mas é um grupo muito coeso. Uma parte da minha família faz parte dessa igreja, por sinal. E você tem do outro lado os adventistas do sétimo dia. E as ramificações do adventismo, né? Adventismo da promessa, adventismo reformista. Então eles guardam o sétimo dia, o sábado do sétimo dia, como sendo, portanto, ali o dia do Senhor. As tradições pentecostais, por exemplo, dizem que não existe dia do Senhor, que o dia do Senhor é apenas aquele dia em que Cristo há de voltar para secretamente levar a sua igreja para morar 7 anos com Ele. Então percebam que os pentecostais não somente têm uma dificuldade em entender o dia do Senhor, mas também têm uma dificuldade de entender a cronologia dos eventos finais. Eu não vou me deter nesses grupos, a minha preocupação não é com eles aqui. A minha preocupação é expor o que a Escritura tenta nos transmitir. Então, eu quero expor aquele pensamento de uma parcela bem significativa dos cristãos, do cristianismo e do cristianismo reformado, que entende que o dia do Senhor é o primeiro dia da semana e que, portanto, o dia do Senhor é o nosso sábado. Comumente nós chamamos de domingo, mas se você observar aí no boletim, a liturgia chama ele de Shabat ou de dia do Senhor. Então, a exposição dessa noite vai ficar detida uma parte nesse foco. Segundo, a exposição terá como proeminência, como primazia, como ponto áureo, a exposição das defesas que Cristo faz acerca da má interpretação do dia do Senhor. Da má interpretação do dia do Senhor, principalmente feita pelos fariseus, que entendiam que o dia do Senhor deveria ser guardado, e isso era bom, mas entendiam que o dia do Senhor deveria ser guardado de uma forma tal, não prescrita na palavra de Deus. E olhe, quando nós acrescentamos algo à palavra de Deus, coisa que os fariseus e os escribas faziam, alguns males são lançados sobre aqueles. Dito isso, agora nós vamos para o texto. Então, Lucas capítulo 6, verso de número 1 a 11. Observem aí que didaticamente nós vamos ver a primeira acusação que é feita, é a acusação feita aos discípulos, verso de número 1 ao verso de número 5. E depois você vai ver uma acusação que é feita contra Cristo, verso de número 6 ao verso de número 11. Irmãos, assim nos diz o Senhor: e aconteceu que no segundo sábado, após o primeiro, ele passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas, esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo lhes disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição, e os comeu e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão só aos sacerdotes. E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Temos aí a primeira acusação. Acusação que é feita contra os discípulos de Cristo. Ou seja, eles colheram espigas, e porque colheram espigas e comiam as espigas, observem, é feita a acusação de que eles estão quebrando o dia do Senhor. Segunda acusação, verso 6 ao verso 11. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga, estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. A mão mirrada é mão seca, é a mão ressequida. Algum problema ele teve,
algum tipo de paralisia, e a sua mão ficou, portanto, sem o funcionamento comum. Então esse homem tinha a mão defeituosa. O texto diz: e os escribas e os fariseus, observando se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fica em pé no meio. O meio aqui é o meio da sinagoga. Observe que o verso 6 diz que ele está numa sinagoga. Então Jesus lhe disse, verso 9: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende aqui a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra, como a esquerda. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam, maquinavam, se juntavam entre si, maquinavam, sobre o que fariam a Jesus. Irmãos, bora aqui para o texto. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas a igreja cristã, a igreja reformada, que é o nosso caso, a igreja presbiteriana, ela tem um dia de guarda. Ela possui um dia que é um dia exclusivo para o Senhor. Esse dia comumente nós chamamos de domingo. Vide o calendário, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, nós comumente chamamos esse dia de domingo. É interessante é que a palavra domingo, da língua portuguesa, ela tem origem na língua latina. A palavra domingo vem da expressão latina de Dominus Dei. Dominus, no latim, significa Senhor. Dei significa dia. Então, domingo literalmente é o que? Dia do Senhor. Fazendo aqui a tradução. Ora, essa expressão de dia do Senhor, ela não é uma invenção latina ou romana, mas é um nome dado a esse dia pelo próprio Cristo. O próprio Cristo nomeia o seu dia de dia do Senhor. Você pode encontrar isso no livro de Apocalipse, capítulo de número 1 e o verso de número 10. João faz referência de que quando estava na ilha de Patmos, aconteceu com ele algo sobrenatural, lhe foi dada uma revelação. E é muito comum que os profetas, os apóstolos, ao receberem uma revelação da parte do Senhor, eles noticiassem o exato momento em que essa revelação se deu. Percebam que é algo comum. No verso, vejam só, eu sei que muitos abriram a Bíblia aí em Apocalipse 1:10, mas no verso de número 1 do capítulo 6 de Lucas, o texto que nós lemos, diz, por exemplo, Lucas faz questão de dizer assim: no segundo sábado, depois do primeiro, Cristo, portanto, passava pelas searas. Quando um evento é importante, então é muito comum que a data e a ocasião daquele evento seja registrada. No verso de número 10 aqui de Apocalipse, capítulo 1, João registra essa data. Olha o registro: eu fui arrebatado no Espírito, quando? No dia do Senhor. A que dia ele estava se referindo? A palavra Senhor aí do texto, ela aponta para o principal sujeito do capítulo 1. O principal sujeito do capítulo 1 é Cristo. Observem bem que
a revelação é a revelação de Cristo. Olhem para Apocalipse capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo. Então esse Senhor que fala o verso 10 é o próprio Cristo. Obviamente que a palavra dia se refere ao dia de Cristo. Qual é o dia de Cristo? Deixa eu lhe dizer algo. A nossa tradição ocidental geralmente comemora o dia do nascimento. Tanto é que quando passamos pelo nosso Natal, né? Então é muito comum as pessoas nos parabenizarem. Durante o ano inteiro você tem um Natal, né? O dia que você nasceu. Eu não estou falando do Natal do dia 25, estou falando do Natal do dia que você nasceu. Você tem o seu natalício, o dia do seu nascimento. E você cruzando por ele, é muito comum que as pessoas que lhe conhecem, que são afeiçoadas a você, chegarem a você e dizer assim: parabéns, lhe desejarem o bem, né? Até os seus inimigos fazem isso, né? Antes de desejar que você morra, eles, tomara que morra, mas antes disso, parabéns. As pessoas comumente desejam parabéns às outras pessoas. Isso é uma tradição ocidental. Nós desejamos o bem às pessoas quando cruzamos aquela data do nosso Natal. Se você for aqui para os Andes, Bolívia, Equador, mas principalmente na Bolívia, não se comemora o dia do nascimento. Mas a principal festa, que é dos antigos incas, é o dia da morte. Os mexicanos fazem isso. Eles comemoram não o dia do nascimento, mas o dia da morte. No dia da morte eles fazem uma festa. Eles fazem uma festa, se pintam inteiro, desenham caveira sobre o rosto. As criancinhas pequenininhas saem com o rosto pintado de caveira, comemorando o dia que fulano morreu. Alguém diz assim: então é sinal de que ninguém gostava de ninguém. Não é isso. Veja, os incas entendem que, e aí não somente os incas, mas é uma tradição inca dos antigos povos que habitaram as Américas, de que o homem, quando morre, ele faz uma travessia da vida comum para a vida espiritual. Os gregos entendiam assim. Se você já assistiu um filme da antiga Grécia, por exemplo, tem um filme formidável, o nome do filme é Troia. Não sei se você já ouviu falar da história de Troia. No filme Troia, morre um guerreiro amado do povo, e na hora do seu funeral, então ele era colocado sobre uma pilha de lenha para que o seu corpo fosse queimado, e o sacerdote da religião chegava e colocava 2 moedas nos olhos do morto. Sabe o que significa aquilo? É que uma vez que o fogo consumia o corpo, e obviamente consumia as moedas de prata que estavam nos seus olhos, ele levava a sua alma, junto da sua alma, aquelas 2 moedas para a eternidade. Chegando no local chamado de eternidade, ele tinha 2 moedas, uma para pagar o barqueiro que levaria a sua alma de uma margem do rio até a outra. Olhe a filosofia pagã que existe por trás disso. 2 moedas, uma pagava ao barqueiro para que sua alma fosse levada de uma margem do rio a outra margem do rio. A segunda moeda é para que ele chegasse, quando chegasse na outra margem do rio, pudesse bater nas portas de Hades. Hades era o deus da morte. Pudesse bater nas portas de Hades, e quando Hades abrisse a porta da eternidade, com a outra moeda, a moeda restante, a primeira ele tinha dado ao barqueiro, com a outra moeda ele pudesse agradecer a Hades, para ele permanecer na morte, num bom estado de morte. 2 moedas para pagar pela sua morte. Então veja, essa tradição de se comemorar a morte é uma tradição antiga, por sinal é uma tradição pagã. Os gregos obtiveram essa tradição tomando emprestado dos egípcios. Os egípcios comemoravam isso. Tanto que na morte de um homem grande, como por exemplo o faraó, ele era sepultado com toda a sua pompa e com toda a sua riqueza.
todos os seus frutos que ele cultivar em conquistas por sua vida. Juntamente com você, eu nunca tive a oportunidade de ir para o Egito, mas já vi muita coisa, já li muita coisa sobre o Egito. E as paredes piramidais internas, elas são pintadas com hieroglíficos, desenhos que retratam toda a história, desde o nascimento até o momento áureo, do nascimento do faraó até a sua morte, um momento áureo de suas conquistas. E a maior conquista agora é ele ter conquistado a morte. Ele morreu, ele fez uma grande conquista. Então a tradição antiga, ela comemora a morte, enquanto que a tradição recente comemora o dia do nascimento. A tradição bíblica judaica nem comemorava a morte, nem comemorava o nascimento. Tanto é que você não vê em nenhuma parte da Bíblia uma festa porque alguém nasceu. Vocês já perceberam isso? Você não tem uma só festa porque alguém nasceu. Os judeus tinham duas comemorações para o homem, as principais. Era o dia da sua circuncisão, era o 8º dia, e era o dia em que eles chamavam de Bar Mitzvah, filho do mandamento, quando o menino passava de 12 a 13 anos de idade, quando ele era levado para o templo, e lá no templo ele confessava o conhecimento da lei do Senhor. Essas eram as duas festas principais. Mas existia uma terceira festa ainda, pelas quais eles ansiavam ter, que era logo depois de terem morrido, poderem um dia ressuscitar. Essa era a principal festa, a festa da ressurreição. Ela é tipograficamente mostrada para nós lá no Antigo Testamento, quando se comemora a festa da Páscoa, festa de Pêssar, quando o Senhor faz com que o seu cordeiro seja morto e dê vida por muitos, para que esses muitos, juntamente com o cordeiro, possam ressuscitar. É por isso que logo depois da festa da Páscoa, eles comemoravam uma outra festa que lembrava essa grande promessa, esse grande acontecimento, chamado de festa das primícias. Portanto, quando o texto sagrado aqui fala de sábado, ou dia do Senhor, vejam, o Senhor é Cristo, e o seu dia é o dia da sua ressurreição. O dia da sua ressurreição. O Senhor é Cristo, e o dia fala sobre a grande festa, o dia da sua ressurreição. Uma pergunta rápida que faríamos, e eu creio que todos vocês saibam, é que a Bíblia diz claramente qual foi o dia da ressurreição, que portanto se tornou o dia do Senhor e o dia de Cristo. E o principal marco e o principal momento do cristianismo. Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Observe com atenção o que é que diz Marcos, capítulo de número 16 e verso de número 9. Olha o que é que o texto diz. Perceba. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Portanto, a comemoração aqui, bíblica, é o dia da ressurreição, que passou a ser chamado de o dia do Senhor, o dia de Cristo, o dia de domingo. Tendo resolvido essa primeira questão, agora vamos agora nos deter, literalmente, no embate que se dá entre Cristo e os fariseus, Cristo e os escribas. Então, retorne lá para a leitura de Lucas, capítulo de número 6, versos de número 1 a 5. A primeira acusação, veja, o verso 1, irmãos, atentem. O verso 1 nos traz aqui uma história bastante interessante. Eu creio que você conhece muito bem uma espiga de milho. E você sabe que logo que você colhe a espiga de milho
do pé de milho, do milharal. Você sabe que a espiga está verde, e que seus grãos também estão verdes. É nisso que se fundamenta o verso 1. Lucas faz questão de dizer o que os discípulos fizeram. O que é que eles fizeram? Passaram pelas searas, pegaram a espiga, a esfregaram com as mãos, tomaram em suas mãos os grãos, e o que é que fizeram? Comeram. Interessante é que o texto não diz que eles cozeram, ou assaram, ou prepararam um milho para fazerem isso. Por que eles não fizeram isso? Porque a lei do Senhor dizia que no dia do Senhor lhe era proibido até o acender fogo. E visto que eles não possuíam o que nós possuímos hoje, o fogão, alguns aqui até fogão elétrico, outros, a maioria, fogão a gás mesmo, nem isso eles possuíam. Então eles teriam que cortar a lenha, apanhar a lenha no campo, amontoarem a lenha e atearem fogo, para não quebrar o dia do Senhor. Eles, passando pelo milharal, tomaram a espiga, debulharam em suas mãos e comeram os grãos. Fizeram isso, o texto diz, porque tinham fome. Os escribas e os fariseus viram isso, e agora lançam a Jesus a primeira acusação, e a acusação é contra os discípulos. O intuito dessa acusação não era repreender aqueles homens a abandonarem o erro e virem a verdade, mas o intuito daqueles homens era fazer com que Cristo entrasse em contradição. A contradição seria: proibiu-nos Moisés, na lei, de quebrar o santo dia, e você agora, como mestre da lei, permite que seus discípulos, no dia de sábado, no dia do Senhor, colham espigas e a comam. A acusação é essa. O que levaria o homem a ser acusado de quebra do dia do Senhor? Vejam, irmãos, o comentário dos capítulos 25 de Êxodo, o comentário feito pelo próprio Moisés acerca da lei do Senhor, diz que aquele que fosse achado quebrando o sábado, ele deveria ser morto. Então os escribas e os fariseus estavam acusando os discípulos para também poderem acusar a Cristo e levá-los ambos à morte. Agora vejam a resposta do mestre. Atentem só. Ele diz assim: nunca lestes o que fez Davi? Quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, fazendo uma referência à tenda do tabernáculo, e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão só aos sacerdotes. O que ele está dizendo aqui? Vocês nunca leram que Davi entrou na tenda, que se dirigiu à mesa, tomou os pães da proposição, que era dos sacerdotes, exclusivamente deles, comeu, ele comeu os que com ele estavam? Cristo está dizendo assim: olha, o Senhor viu isso e não os fulminou, visto que a glória do Senhor se fazia presente no tabernáculo. Cristo está passando isso em rosto deles, dizendo assim: se Deus não os fulminou, porque eles comeram dos pães da proposição, algo somente permitido aos sacerdotes, fulminaria eu esses homens que não fizeram fogo, mas por causa da fome colheram espigas
e mesmo os verdes as comeram. Se o Senhor não fulminou Davi por ter entrado na tenda do tabernáculo, fulminaria esses homens, porque comem espigas verdes. Qual é a situação que Cristo aqui está mostrando, irmãos? Ele está dizendo assim: este dia é o dia do Senhor, este tempo é do Senhor, esta seara é do Senhor. Como naquele dia também era dia do Senhor, naquela tenda também era do Senhor, e os pães também eram do Senhor, e o Senhor saciou a fome de Davi. Não seria lícito também a fome desses homens serem saciadas, visto que o dia, a seara, tudo pertence ao Senhor? Veja, o dia e os frutos, a seara. Lá em Davi, o dia, a tenda e os pães pertencem ao Senhor. Será que é isso mesmo que a Bíblia nos diz? Que o dia, a seara, o tempo, os frutos pertencem ao Senhor? Olha o que é que diz o Salmo de número 50. Vejam só, verso de número 9 e 10. Da tua casa não tirei bezerro, nem bodes dos teus currais, porque é meu todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Verso 12: se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo, ou seja, tudo, e toda a sua plenitude, ou seja, tudo que ele possui, tudo é meu. Perceberam que Cristo está dizendo assim: Deus não proibiu Davi, então eu não proíbo os discípulos. Absolutamente, talvez eles não entenderam o que Cristo disse. Segunda acusação contra Cristo, verso 6 ao verso 11. E aconteceu também em outro sábado, talvez no terceiro ou no quarto, que entrou na sinagoga, ele está na sinagoga agora, e estava ensinando. Havia ali um homem que tinha a mão mirrada, a mão ressequida. Os escribas e fariseus observaram-no se curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Qual era o intento deles? Acusar a Cristo. Verso 8: mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada, a mão seca, a mão defeituosa: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Você se perguntou alguma vez por que Cristo fez isso? Talvez você nunca tenha percebido isso. Talvez você tenha percebido que Cristo de fato curou o homem da mão mirrada. Mas por que Cristo mandou que ele ficasse em pé no meio da sinagoga? Você se perguntou por que Cristo fez isso? Veja, Cristo sabia dos pensamentos deles. Deles quem? Dos escribas e dos fariseus. Os escribas e os fariseus queriam justamente isso, que ele curasse no dia de sábado, para poder acusá-lo. A acusação poderia levá-lo à morte. Ora, se a gente sabe que alguém está maquinando algo contra nós, a gente faz justamente o contrário, para não receber nenhuma acusação. A gente faz de tudo para não chamar a atenção. Perceba que Cristo diz assim: fique em pé e se coloque no meio da sinagoga. Veja o que é que Cristo está fazendo, chamando a atenção dos homens. Você se perguntou por que ele fez isso?
que aqui, irmãos, veja, ele quer mostrar um sinal justamente para os escribas e fariseus acerca de quem ele é. Quem é Cristo? Os escribas e os fariseus conheciam a palavra, a lei de Deus. Então, portanto, eles se lembrariam do que poderia acontecer no meio do povo. Lembram lá do Salmo 22? O Salmo diz assim: anunciarei o teu nome a meus irmãos. Aonde? No centro, no meio, de onde? Da congregação. Abra sua Bíblia aí no Salmo. Veja, Cristo está dando um sinal para os escribas e fariseus. Salmo 22, verso 22 diz assim: então declararei o teu nome. Em que local? Aos meus irmãos. Louvar-te-ei onde? No meio, no centro da congregação. Veja, pega o homem e diz assim: se coloca no centro da congregação agora. Vocês querem saber quem eu sou? Lembram da primeira acusação que vocês fizeram contra mim por causa dos meus discípulos? E a forma que eu respondi a vocês? Verso 5 do capítulo 6. O que é que Cristo respondeu a eles? E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até de que dia? Ele está dizendo justamente isso. O Filho do Homem até do sábado é Senhor. Quem é esse Filho do Homem? Aí ele pega o homem da mão ressequida, coloca no meio da congregação, olha para a mão dele e diz assim: quer ficar são? Olha o que é que o texto diz. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no dia do Senhor, no sábado, fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Ora, quando eles ouviram isso, o que é que podia vir na mente deles? O que é que se faz no dia do Senhor? O bem ou o mal? Matar ou dar a vida? Ora, irmãos, a lei do Senhor, abram a Bíblia de vocês em Êxodo capítulo 23. A lei do Senhor, ao falar do sábado, estabeleceu até uma regra de como nós deveríamos tratar o nosso adversário e cuidar até do seu jumento, até do seu boi, até do seu animal. Êxodo capítulo 23, verso de número 5, diz assim: se vires o jumento daquele que te odeia caído debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Qual é a resposta? Certamente o ajudarás a levantar. Irmão, se até no dia do Senhor, se houver um animal do meu inimigo, daquele que me odeia, caído numa vala, eu devo socorrer um animal? Imagina o homem, que imagem e semelhança de Deus. Então qual é a resposta que se dá agora do que se deve fazer no sábado? O bem ou o mal? Matar ou dar vida? É claro que no sábado nós fazemos o bem. E o que é que nós fazemos no sábado? Nós damos a vida. Como é que nós damos a vida às pessoas? Quando Cristo quis mostrar que Ele era o Filho de Deus, o que é que Ele fez na sinagoga, no meio da congregação? Anunciou o nome do Senhor. Não é isso que diz o Salmo? Salmo 22, verso 22: o teu nome anunciarei, ou o teu nome declararei aos meus irmãos, e te cantarei louvores no meio da congregação. No dia do Senhor nós fazemos o que é bom. No dia do Senhor nós somos ensinados, exortados a fazermos o bem, anunciando o nome do Senhor. Anunciando o nome do Senhor.
Agora, o verso 10 diz que aquele homem que tem a mão lá ressequida, com problema, defeituosa, Cristo vai até ele, restabelece a sua saúde. Olha o que diz o verso 10. Olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. Você já se perguntou, quando você anuncia entre os ímpios o nome do Senhor, o que é que pode acontecer? Veja, quando você anuncia o nome do Senhor para aqueles que hão de herdar a salvação, é muito comum que aqueles que hão de herdar a salvação manifestem o desejo de servirem a Deus e de, obviamente, servirem a Cristo. Isso é uma manifestação de vontade, é uma manifestação de desejo, algo que foi gerado em seu coração pelo Espírito Santo, mediante o exercício da pregação da palavra de Deus. Você já se perguntou o que é que o mundo faz quando ouve a palavra de Cristo? Eu não sei se vocês perceberam, mas vocês leram hoje, no momento do culto, antes da exposição da palavra, o livro de João capítulo 7. Lembram disso? E o que é que João capítulo 7 diz acerca do que o mundo sente quando nós mostramos Cristo ao mundo? Abra sua Bíblia lá, novamente, em João capítulo 7. Observem com muita atenção aí o verso número 7. Cristo disse o seguinte: o mundo não vos pode odiar, porque ele odeia quem? Ele odeia a mim, a Cristo, porquanto dele testifico, ou seja, eu denuncio ele. Porque quais são as denúncias que ele faz contra o mundo? Porque suas obras são o quê? Más. Quando nós anunciamos Cristo ao mundo, é muito comum o mundo nos odiar, no sentido de que não odeia diretamente a nós, mas porque está odiando a Cristo, porque as obras do mundo são más. Deixa eu abrir aqui uma pastoral muito pequenininha aqui. Cristo alertou isso lá na primeira carta de João, quando ele diz assim: não ameis o mundo e nem no que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor de Deus, o amor do Pai não está nele. Porque o amor do mundo é simplesmente fazer pecado contra o Senhor. Veja, Cristo no meio da congregação declarou o nome de Deus, fazendo um grande sinal. O homem que tinha a mão ressequida ficou com a mão restaurada. Se você estivesse lá naquela sinagoga e visse Cristo fazendo isso, o que é que você faria? Talvez você daria louvores a Deus. Grandes coisas fez o Senhor. Repetiria o que diz o salmista no Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Razão disso que nós estamos o quê? Alegres. Eu não sei você, mas quando eu vejo uma pessoa bastante necessitada, seja crente ou seja ímpia, sendo abençoada de alguma forma, eu me alegro. Eu nem ganho nada com isso, assim. Talvez ele não me dê nada, mas eu me alegro. A alegria às vezes é contagiante, não é isso? Imagine, se você vê um irmão seu sendo abençoado, a alegria é contagiante. A alegria é contagiante. Deixa eu falar de uma experiência para vocês. Eu tenho um tio meu, irmão do meu pai, ele é o mais novo. O Josi conhece ele. Nós chamamos ele de Pinheirinho. Ele nasceu completamente cego. Era um rapaz vistoso, bonito, muito bonito, mas nasceu completamente cego, os olhos perfeitos. Você olhar para ele e dizer: esse menino não é cego não, mas ele era cego, completamente cego, até o ponto de se você colocar uma vela acesa perto do olho dele, ele nem pestanejava, ele não enxergava absolutamente nada, absolutamente nada. Meu avô falou que levou ele para o meu tio, que é médico, não dos olhos, e perguntou para ele se existia algum tipo de fazer uma cirurgia para que ele voltasse a enxergar, mesmo que fosse uma pequena coisa. Meu tio disse: olha, não tem não, o caso dele aí é fatal, ele não enxerga absolutamente, ele vai morrer cego, nem se trocasse as córneas dele, ele vai morrer cego, não tem jeito. E esse meu tio, certa vez, andando na rua, porque veja,
Na minha cidade, à época, só possuía 3 locais que possuíam televisão. Isso faz muito tempo, né? Uma televisão que ficava em praça pública. Uma televisão que ficava na casa do meu tio, que era o prefeito da cidade, e uma televisão que ficava na casa de um homem muito rico lá da cidade, um coronel chamado Jacob Guilherme Frantz. E na parte da noite, alguns jovens saíam de casa para escutar música na casa de ou na casa do prefeito, ou na casa do coronel, ou se não em praça pública. Esse meu tio saía de casa numa linha reta, na esquina com uma padaria, ainda hoje existe essa padaria. E ele sempre passava por ali. Ele tinha decorado na cabeça os locais. Como o povo da cidade sabia que ele era cego, quando ele vinha na calçada, às vezes o pessoal ajudava ele a atravessar a rua. Às vezes ajudava, se a calçada tivesse algum problema, ajudava ele a passar pela calçada. Mas geralmente ele tomava banho, trocava de roupa, minha avó vestia ele, e ele saía então para assistir televisão. Teve uma vez que modificaram a calçada, e ele tropeçou. E ele bateu com uma coluna na quina da calçada. Ele já era completamente cego. Ele ficou tetraplégico. E hoje ele vive de rede. Daí eu acho que ele mesmo murmurando da vida, cego e agora tetraplégico. E agora nenhuma moça ia querer mais ele, né? Então ele começou a resmungar da vida e enlouqueceu. Literalmente enlouqueceu. É uma das atrações da minha cidade lá, porque tem um juiz da cidade que gosta muito dele. E ele faz questão de esculhambar com a mãe do juiz, e o juiz gosta. Aí vai lá para casa e fica conversando com ele, ele esculhamba com a mãe do juiz. Mas esculhamba com todo mundo, até comigo, com qualquer pessoa que for para lá. Como minha família não é uma família de crente, o pessoal ensinou a ele a falar palavrão, rapaz. Aí perdeu. Se ele cita palavrão lá, que é uma beleza. E como o povo gosta de ouvir isso, até os mais velhos, então vai lá para cá só para brincar com ele e tudo mais. Certa noite, eu estava de férias, e ele, ele ficou tetraplégico, então ele sempre teve muita dificuldade de dormir de cama. Ele dorme numa rede, porque é o local melhor para que se adequa a ele. Hoje, se colocar ele numa cama, ele não aguenta. Ele não tem posição para dormir de cama, ele só gosta, ele ficou apenas para dormir em cima de uma rede. E eu estava de férias dentro de casa, para resumir aqui a história. E estava assistindo televisão, já era altas horas da noite. Eu era o único acordado que estava dentro de casa. E o quarto dele ficava próximo onde eu estava assistindo televisão. De repente eu escuto uma voz: socorro, socorro. Como eu estava muito concentrado na televisão, aquela voz ressoava em mim, como se tivesse alguém lá fora pedindo por socorro. Socorro, socorro. Ai, me ajuda, me ajuda. E aquela voz foi aumentando. E eu comecei a pensar: meu Deus, acho que pensei que era a televisão também. Desliguei a televisão, escutei melhor que era ele. Corri, entrei no quarto, acendi a luz, e ele estava pálido, suando. Aí eu disse: Pinheirinho, é Alain. Ele disse: socorro, estou com uma dor muito grande no peito. Estou morrendo. Eu gritei dentro de casa, minhas tias se acordaram, e eu comecei a fazer massagem cardíaca nele. E minha tia já chegou chorando e disse: pronto, a gente vai perder ele, vai perder ele. Eu disse: olha, liga aí para o meu tio, liga para todo mundo, chama um médico para vir logo aqui dentro de casa, eu acho que ele vai morrer. E o que é que vai fazer? Eu disse: olha, a única coisa que eu sei é que eu vou tentar massagear ele. E ele foi perdendo o fôlego, e eu tentando massagear. De repente a cor dele foi voltando, a tal ponto que ele vomitou o que tinha comido, e de repente aquilo que era morte se transformou em vida. Passados alguns minutos, o médico chegou lá em casa, era um primo meu,
Ele disse: o que é que está acontecendo? Eu só, a Pinheirinho estava morrendo. Ele disse: o que foi que você fez? Eu disse: eu fui aí e fiz a massagem cardíaca nele, não sei se fiz certo, mas o resultado é que ele vomitou e que agora ele está, antes estava pálido, agora ele está rosado. Ele disse: olha, você acabou de salvar a vida dele. E ele ouviu isso. Aí ele na rede disse assim, eu não vou dizer o que ele disse aqui porque não cabe, né? Mas ele disse assim: quer dizer que eu estou vivo? Eu disse: eu acho que está. Quer dizer que eu estou bom? Amanhã eu terei uma esculhambação nova para as pessoas. Tudo bem. Escapou com vida. Irmãos, você não sabe a alegria que eu senti por ter salvado a vida de alguém, por ter feito um bem para alguém. Eu passei um mês inteiro falando isso para todo mundo. Eu salvei a vida de alguém. Eu salvei a vida de alguém. Olha, eu fiz isso e até mais. O meu primo chegou lá, que é médico, observou e disse que eu fiz tudo certo. E eu nem sabia se o que eu estava fazendo era certo. Mas aquilo contagiou meu coração. E eu não sabia contar para as pessoas. Tamanha era a minha alegria do grande feito que eu tinha feito. E até hoje eu tenho esse para mim como um grande feito que eu fiz. Literalmente a alegria nos contagia. De fato, a alegria nos contagia quando nós fazemos o que é bem. Mas sabe por que nos contagia? Porque nós sempre atribuímos glória a Deus. Eu me lembro de ter glorificado a Deus por aquilo. Então, você não sabe o sentimento que os homens sentiram quando viram Cristo recuperando uma mão de um homem que tinha a sua mão ressequida, defeituosa. Vocês querem ver a alegria daqueles homens? Vamos terminar o texto agora, Lucas capítulo 6, verso 11. Olha a alegria deles aqui, ó, transbordante. E ficaram cheios de furor. E uns com os outros conferenciavam, maquinavam sobre o que fariam com Jesus. Essa é a alegria do mundo. Essa é a alegria dos ímpios. Eles não têm prazer no bem. Eles têm prazer no mal. Esse é o sentimento deles. É por isso que nós somos proibidos de amarmos o que há no mundo, irmãos. Porque no mundo não há alegria, não há felicitação, não há paz, não há Deus. O Deus da verdade não está no mundo. Deus da verdade se encontra entre os crentes, revelando-nos quem Ele é mesmo. Jesus responde aqui a segunda acusação, mostrando para eles que eles não conheciam ao Senhor. Olha o sinal. Colocou o enfermo no meio da sinagoga, reestabeleceu a sua mão, e eles não perceberam que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Você sabe por que é que muitas pessoas não vêm a Cristo? Porque elas não querem abandonar os seus pecados, os seus deleites e os seus prazeres. Lembram lá de João capítulo 7, verso 7? Porque eles odeiam a Cristo, porque Cristo testifica sobre eles, sobre suas más obras. Por isso que os homens não querem a Cristo. O que é que me chama mais atenção aqui no texto é que eu até posso entender quando o ímpio não vem à igreja. Eu só não consigo entender quando um crente não vem para a igreja. Cristo faz um grande sinal, se coloca no nosso meio, nos anuncia o Senhor, e mesmo assim nós não vemos para a igreja. Eu não sei se você sabe, Cristo está no meio da congregação. É essa a promessa do Salmo 22, que foi repetida em Hebreus 2. Cristo se encontra sempre no meio da congregação. A prova disso é que nós cantamos os salmos. A prova diz que nós ouvimos falar acerca de Deus. Mas a nossa incredulidade é tão grande
que nós não acreditamos que Cristo está no meio da congregação, porque nós não o vemos. Irmãos, quando Cristo, depois de ressuscitado, apareceu aos 12, e a Tomé, que estava entre eles, Cristo, olhando para Tomé, diz assim: creia agora que eu estou vivo. Tomé disse: sim, uma vez que eu peguei na sua carne, eu agora acredito que você está vivo. O que é que Cristo disse para Tomé? Bem-aventurados que não viram e creram. Qual era o grande benefício ali? Ver ou crer? Irmãos, vejam, a Escritura sempre nos pronuncia perante a fé e crença. A fé vem pelo ouvir, não é pelo ver. Bem-aventurados que creram, bem-aventurados que creem. Se em teu coração crerdes, Romanos 10, 9. Veja, aquilo que os olhos não viram, mas que creu no coração. Entenda, Cristo está no meio da congregação e os nossos olhos não veem, mas nós sabemos que Ele está. Por quê? Ouvimos a sua voz. Nós ouvimos a sua voz. Então percebam, o mundo odeia Cristo, porque Cristo denuncia os seus pecados. Nós até podemos entender porque é que o mundo não se assenta aqui entre nós. Nós só não podemos entender porque é que os crentes não estão aqui conosco. Uma vez que Cristo está entre nós anunciando a sua palavra, e nós ouvimos a sua voz. 3 pastorais eu gostaria de trabalhar aqui com você no texto, para que você lembrasse sempre do texto. A primeira coisa que Lucas capítulo 6 nos ensina, do verso 1 ao verso 11, observe aí, é que nós devemos nos lembrar que devemos fazer o que é lícito no dia do Senhor. Esse dia pertence ao Senhor, e nós devemos fazer o que é lícito. O que seria o lícito? O dia do Senhor exige adoração, culto, exige de nós o descanso, exige de nós a sessão do trabalho. Nós devemos fazer o que é lícito no dia do Senhor. Segunda coisa, sabemos que quem nos fala é o dono do dia. O verso 5 diz: o Filho do Homem é Senhor até do sábado, até do Shabat, até do dia. Quem conosco fala não é o pastor, não é um pregador, não é um missionário. Quem fala conosco é o próprio Senhor. Quando saímos dos nossos lares e nos assentamos nas cadeiras, nos bancos dessa igreja, nós devemos saber que quem irá falar conosco é o próprio Senhor, o dono das ovelhas. E Cristo fala conosco através da pregação da sua palavra. Terceiro, nós o ouvimos. Isso é símbolo da nossa fé. Os nossos olhos não o veem, mas nós o ouvimos, porque sabemos até onde Ele está. No nosso meio. Ele está no nosso meio. Ele está no nosso meio. Percebeu o prejuízo espiritual que você tem ao furtar-se do dia do Senhor, ao esquivar-se do santo dia, a não tomar importância esse grande momento, ao negligenciar o dia do Senhor e trocá-lo por um momento com os amigos, pelo trabalho, por uma televisão, uma programação qualquer. O prejuízo espiritual que você traz para a sua vida em deixar de ouvir a Cristo para ouvir o mundo, em deixar de se alegar com Cristo para se alegar com as coisas dessa vida. O dano, o prejuízo que você traz sobre si. Que o Senhor lhe abençoe e você nunca esqueça
dessa grande bênção que sobre você repousa. Meu querido e amado irmão, eu quero lhe convidar a se colocar de pé. Nesse instante nós iremos fazer a oração de gratidão ao Senhor por causa da pregação da palavra de Deus. E vamos também pedir ao Senhor que nos permita tomarmos assento ao redor de sua mesa, para que possamos comer do pão e do vinho, do corpo e do sangue do Senhor. Oremos, irmãos. Deus bendito e Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando e que tua palavra seja sentida em nosso meio, para que a cada dia, a cada momento nós possamos expressar a glória e o louvor do teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, neste dia, para que sempre reconheçamos a importância de estarmos em tua casa. Ó Pai Santo e Deus amado, dá-nos, ó Deus, agora, para que possamos provar a tua ceia, a ceia do Senhor, do vinho que representa o teu sangue, do pão que representa o teu corpo, o corpo e o sangue do Senhor, que foi derramado por nós, por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados, e nos comprou para ti mesmo. Ó Deus amado, nós oramos agradecidos, pedindo que o Senhor consagre estes elementos para o nosso bem espiritual. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.